Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou Daniel, esse é o Papo Católico. Saiba por que a igreja primitiva era católica e os primeiros cristãos tinham uma doutrina católica. Você vai se surpreender com essa continuação do vídeo 1 que já foi muito bom. Quando nós estudamos patrística, ou os pais da igreja, ou ainda os padres da igreja, nós vemos que os ensinos do primeiro século, Carta de Clemente, Carta de Inácio, Didaquê dos Apóstolos, Pastor de Hermas, eram muito católicos, muito católicos. E essas cartas eram muito consideradas na época, sendo que a compilação bíblica, o cânon bíblico, aconteceu somente muitos séculos depois da pregação dos apóstolos. O que as pessoas não lembram, claro, que na época de Jesus Cristo ainda o Novo Testamento não estava compilado, eram cartas, eram papiros, que depois a igreja determinou aqueles que deveriam entrar no cânon bíblico ou não. A pregação era muito oral, até porque pouca gente tinha cultura naquela época, pouca gente sabia ler e escrever naquela época. Na verdade, a maior parte das cartas foram escritas por comunidades, não apenas por uma pessoa. E isso era feito à mão, porque, claro, não existia a imprensa. Então, esse vídeo é uma continuação de um vídeo que eu já fiz e que, se você não assistiu, vale muito você assistir, que é o vídeo justamente, saiba por que a igreja primitiva era católica. E nesse primeiro vídeo, nós falamos de coisas importantes que aparecem nessas cartas já do primeiro e segundo séculos, que é a menção à Eucaristia, a menção ao nome Igreja Católica, a menção à submissão a bispos, o valor das obras para a salvação, e tantas outras coisas, a ressurreição da carne, conforme nós professamos no nosso credo católico. Ou seja, quando você conversa com alguém, essas pessoas dizem, eu creio o que está na Bíblia somente. Será que crê realmente o que está na Bíblia somente, ou você crê na interpretação do pastor que te ensinou a Bíblia? Porque se a Bíblia fosse tão fácil de examinar e de entender, não haveriam tantas discordâncias em questões fundamentais da fé. Por exemplo, tem igrejas que acham que o batismo é só simbólico, e tem outras igrejas, como a católica, acreditam que o batismo não é simbólico, ele confere o Espírito Santo e mais, apaga os pecados. Também outras questões, batismo de criança, batismo de adulto, ou seja, a mesma Bíblia traz muitas interpretações, né? E uma só interpretação é verdadeira, porque a carta aos Efésios diz, há uma só fé, há um só Senhor, há um só batismo. E, de novo, quando a gente quer saber como que as pessoas pensavam, a gente se aproxima historicamente das primeiras pessoas que viveram e conviveram com nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é chamado patrística. E não é à toa que hoje centenas, milhares de padres americanos estão voltando para a Igreja Católica. Não somente eles, mas toda a congregação deles está voltando para a Igreja Católica. E não estão voltando para a Igreja Católica por causa de homens, porque existem padres bons ou ruins. Estão voltando pela Igreja Católica porque estão vendo que a doutrina católica é a doutrina ensinada nos primeiros séculos, ensinada por Jesus Cristo aos seus apóstolos, tá bom? Então hoje eu vou continuar, se você não viu o primeiro vídeo, vale a pena ver o primeiro vídeo. Então nós vamos falar hoje de algumas cartas que vão mostrar, provar que de fato a Igreja é católica desde o começo. Nós vamos continuar aqui com a carta de Policarpo, bispo de Hermina, e morreu por não negar a fé. Portanto, quando foi trazido à presença do procônsul, este lhe perguntou se ele era Policarpo. E quando este confessou que era, o procônsul tentou persuadi-lo a negar a fé, dizendo, respeita a tua idade. E acrescentou outras coisas que são geralmente típicas dessa situação, tais como, jura pela fortuna de César, mude de ideia, diga, fora com os ateus. Mas Policarpo, com seu rosto muito sério, olhou para a multidão dos pagãos sem leis presentes na arena e lhe fez um gesto com a mão. Depois, gemendo e olhando para o céu, disse, fora com os ateus. Mas o procônsul insistiu, dizendo, faça o juramento e eu o libertarei. Amaldiçoe Cristo. Policarpo disse,
Durante 86 anos o tenho servido, e ele nunca fez nada contra mim. Como posso blasfemar contra o meu rei que me salvou? E de fato Policarpo derramou o seu sangue, foi um mártir da fé, um dos primeiros mártires da fé, por não negar a fé, morreu por não negar a fé, deu a sua vida por Jesus Cristo. Agora vamos ver o que ele fala com relação à Igreja Católica. Vamos lá. A Igreja de Deus que reside em Esmirna, a Igreja de Deus que reside em Filomélio, e a todos os membros da Igreja Católica, veja o nome de novo, Igreja Católica, Igreja para todos os povos, que residem em todas as partes, que a misericórdia, a paz, o amor sejam multiplicados da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. A Igreja já era chamada católica nos primeiros séculos. É a Igreja que você participa, meu querido irmão. E quando um evangélico ou quando outro cristão disser, não, mas isso está se referindo à igreja inteira, você vai para a realidade e ver se isso condiz com a realidade. Porque se a igreja católica, esse termo pudesse ser usado por todas as igrejas, nós veríamos que a doutrina seria uma só e a doutrina está longe de ser uma só. A Didaquê dos Apóstolos. Didaquê dos Apóstolos era como que fosse um livro de catequese, um livro de ensino, ali também dos primeiros séculos, né? Esse livro de ensino era destinado aos pagãos, aqueles que não conheciam a fé. E foi um livro dos 12 apóstolos aos pagãos. Então, nós poderíamos considerar como um primeiro livro de catecismo aos pagãos. Esse livro é muito importante, a Didaquê dos 12 apóstolos, porque vai mostrar muitas coisas que a Igreja Católica defende hoje em dia e às vezes defende quase que de maneira solitária. Primeira coisa é contra o aborto. Então, Didaquê vai dizer e vai falar contra o aborto. O segundo mandamento da doutrina: não matarás, não adulterarás, corromperás meninos, pedofilia, não fornicarás, não furtarás, não praticarás a magia, não te envolverás em bruxaria, não assassinarás uma criança pelo aborto e nem matarás um infante. Então já a gente vê na Didaquê, no ensino dos 12 apóstolos, aos primeiros cristãos, ali, os primeiros pagãos também, que a igreja era já contra o aborto, que a igreja era contra a pedofilia, que a igreja era já contra a magia negra, que a igreja era contra artes mágicas e tudo isso. Que não é algo de agora. Ou seja, a Igreja Católica ela vem ao longo dos 2000 anos defendendo a vida, como fez desde Jesus Cristo. Graças a Deus. A Didaquê, ela fala de outro ensino muito importante para os católicos também, que é o batismo de criança, e não somente por imersão. Como falta uma menção explícita na Sagrada Escritura, os evangélicos usam muito aquela passagem: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E imagino que você precisa crer para depois ser batizado. Ora, essa é uma interpretação errônea desse versículo. Está dizendo tão somente que você pode crer e precisa ser batizado para ser salvo, mas não está dizendo que você precisa crer para ser batizado. Quem crer e for batizado será salvo. Não diz quem crer para ser batizado será salvo. O batismo em criança, ele preserva a criança, porque o Espírito Santo vai morar na criança. Você não dá vacina no seu filho somente quando o seu filho entende o valor de uma vacina. Você não espera o seu filho entender o valor de uma vacina contra, sei lá, tétano, Covid, sei lá o que for, gripe, para que ele receba a vacina. Ele recebe a vacina para ele não se contaminar. É um grande risco batizar somente como adulto, por quê? Porque se a pessoa não foi batizada, ela não tem o Espírito Santo morando nela, ainda blindando o seu corpo contra o pecado, contra as investidas do demônio. Se a pessoa ainda não foi batizada, ela ainda não é um filho de Deus, ela é uma criatura de Deus. Portanto, a Igreja Católica defende isso desde a Didaquê, vou ler agora, o batismo de crianças.
E nós entendemos, mesmo que o verbo batizar possa remeter à imersão, que existem muitos lugares que comprovam de maneira não explícita, mas comprovam na Sagrada Escritura, que o batismo não era por imersão. E se fosse por imersão, se fosse importante ser por imersão, a Bíblia seria muito clara nisso. Então diz muitos momentos que Paulo, que Pedro converteram milhares de pessoas e que essas pessoas batizaram juntamente com a sua família. A família era grande, a família não era que nem hoje, 3, 4, 5. As famílias eram clãs, eram grandes, 50, 100, 80 pessoas. E certamente existiam crianças. Por isso, quando a Bíblia diz batizou toda a sua família, certamente a gente pode entender que haviam crianças no meio. E quando a Bíblia diz que em regiões desérticas, milhares de pessoas se converteram e já foram batizadas naquele mesmo momento, uma região desértica não tem rio para que as pessoas pudessem ser imersas. Então a gente pode imaginar que o batismo foi feito sim, com um punhado de água, deitando na cabeça, dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas se no Evangelho essas interpretações são indiretas, não tão explícitas, na Didaquê é explícita. Vamos lá. Agora sobre o batismo. Esta é a maneira de batizar. Dê instruções em público sobre todos estes pontos. E depois, batizem em água corrente. Tá vendo? Água corrente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo não pode ser só em nome de Jesus, tem que ser em nome da Trindade. A Bíblia pede isso. Se vocês não dispuserem de água corrente, presta atenção, batizem com alguma outra água. Se não dispuserem de água fria, usem água quente. Se não dispuserem nem de uma e nem de outra, então, presta atenção agora, católico, derramem água na cabeça 3 vezes do batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se não tem água corrente, use água parada mesmo e derrame na cabeça, ou seja, não precisa ser por imersão. Está aí a fé católica, muito clara, desde o princípio. A Didaquê fala e cita de novo a Eucaristia, e justamente com esse nome, Eucaristia. Nós já vimos no vídeo 1 que Eucaristia vem de Eucaristós, né? Não fala da Eucaristia como algo simbólico ou apenas como memória, mas como algo real. Vamos lá. Agora sobre a Eucaristia. Esta é a forma de dar graças. Primeiro em relação ao cálice. Pai nosso, nós te agradecemos a santa vinha de Davi, o teu filho, que tu revelastes por meio de Jesus, o teu filho. A ti seja dada a glória para sempre. Também a Didaquê fala que só podem comungar aqueles que são batizados. Isso é muito claro na Igreja Católica hoje, ainda hoje, né? Você não pode comungar se você não tem o primeiro sacramento do batismo. Então, é muito legal você ver que você está numa fé que está muito alinhada ali com o começo do cristianismo. Vocês não podem permitir que alguém coma ou beba de sua Eucaristia, exceto os batizados em nome do Senhor. Pois, referindo-se a isso, disse o Senhor, não deem o que é sagrado aos cães. Uma citação clara a Mateus 7, capítulo 7, versículo 6. Ora, e aí vem uma dedução lógica e indireta, mas também não tão explícita. Por que só um batizado pode comungar a Eucaristia? Se fosse pão simples, qualquer um poderia comungar. Mas como não é um pão simples, como é presença viva de Jesus, corpo e sangue, o corpo, não simboliza, só podem comungar aqueles que são batizados. Uma outra dica da Didaquê, que hoje não é cumprida em muitas igrejas, às vezes até na nossa igreja. Não pedir dinheiro. Mas se alguém disser no espírito, dê-me dinheiro ou alguma outra coisa, vocês não devem lhe dar ouvidos. Todavia, se alguém lhes disser para doar a outros que estão necessitados, ninguém deve condená-lo. Então, a igreja, aqui ela está reafirmando que nós damos de graça aquilo que é de graça. Não podemos vender bênçãos, não podemos fazer comércio com Deus, não podemos trocar. Se a pessoa dá algo porque ela se sente agradecida a Deus, ou ela está devolvendo o dízimo dela, ok. Mas se ela é esfolada em nome de uma bênção,
Se o suposto pregador, padre, pastor, reverendo, seja quem for, disser que a bênção está travada porque a pessoa não faz uma oferta maior, meu amigo, isso é estelionato da fé. Isso é crime. Isso é lavagem cerebral. E a Didaquê está falando isso. Sobre o ato penitencial na missa. É mais uma coisa que o catolicismo traz lá do primeiro século, o rito da liturgia. Em cada dia do Senhor, já vimos que é domingo, o dia dele especial, reúnam-se, partam o pão e rendam graças. Primeiro confessando seus pecados para que o sacrifício seja puro. Por que existe o ato penitencial na Santa Missa? Porque lá no primeiro século, na Didaquê, estão pedindo a instrução dos 12 apóstolos, dizendo, olha, você, antes de comungar, você tem que se confessar, Deus tem que se reconciliar com ele. E por isso, no ato penitencial da Santa Missa, nós temos os pecados leves apagados quando o padre ora aquela oração. Muito legal isso, né? Bom, agora vem um livro chamado Pastor de Hermas, que eu quero falar um pouquinho dele também. Pastor de Hermas diz sobre o adultério. Meu Senhor, se alguém que confia no Senhor tiver uma esposa e apanhar em adultério, este homem peca se continuar vivendo com ela? Resposta, ele me disse, enquanto ele não souber do pecado dela, o marido não comete nenhuma transgressão nesta convivência. Ou seja, eu não posso ser culpado, é o que eu não sei, né? Mas se o marido souber que a sua esposa se desencaminhou, e se essa mulher não se arrepender, mas persistir em sua fornicação, e mesmo assim o marido continuar vivendo com ela, ele é também culpado desse crime. Compartilha do adultério. E eu lhe disse, que deve, num caso desse, fazer o marido, se sua mulher continuar em sua prática perversa? E ele disse, o marido deve abandoná-la e ficar só. Mas se ele abandonar a mulher e se casar com outra, ele também comete adultério. Nós vemos aqui que o pastor de Hermas, ele vai com o dedo na ferida, né? E que a nossa igreja, para a igreja católica, só existe casamento uma vez. A igreja católica, ela não anula casamento. Ela declara nulo, ou seja, o casamento não foi válido. Quando que o casamento não foi válido? Quando uma pessoa é obrigada a casar com outra, quando uma pessoa casa por ameaça, quando uma pessoa casa somente porque a outra está grávida, quando uma pessoa casa e não quer ter filhos desde que se casou. Existem vários casos de nulidade, ou seja, o casamento não foi válido, não valeu, a pessoa não está casada. Agora, quando o casamento é válido, a Igreja Católica é a única, eu acredito, talvez possa estar falando besteira, mas eu acho que é a única igreja que diz e que reafirma este ensino do pastor de Hermas do primeiro século, que também é reafirmado por Cristo, ou melhor dizendo, né, pastor de Hermas reafirma o que Cristo disse em Marcos capítulo 10, quando Jesus está falando da lei do divórcio, da lei mosaica, que quando um se separa e se casa com o outro, comete adultério, né? Jesus é muito claro, ele nunca deixou de ser amoroso, e claro que nós devemos ser misericordiosos, e claro que existem pessoas de segunda união vivendo a sua fé de uma maneira mais formidável do que pessoas de casais de primeira união que estão vivendo de qualquer jeito, tudo isso. Mas nós estamos aqui falando da fé, da doutrina que não muda, entendeu? Fala aqui da igualdade entre homem e mulher em questão de adultério também. Nessa questão, homem e mulher devem ser tratados exatamente da mesma maneira. Gente, por que isso é legal? Porque na época a sociedade era bem machista. As mulheres e crianças não eram contadas. E já ali o pastor de Hermas, livro dos primeiros séculos, está mostrando que o catolicismo, que o cristianismo já lutava pela igualdade de direito e de dever de mulher. Isso é muito legal, gente. Talvez você não tenha essa consciência hoje, porque você está numa sociedade que mais ou menos, as mulheres ainda
em muitas questões ganham menos que os homens, tem muita coisa a melhorar, né? Nessa questão de igualdade de direitos, mas mais ou menos hoje nós equilibramos um pouco, na época não. Então é muito legal isso, a igreja 2000 anos atrás. O pastor de Hermas fala que o batismo não é simbólico e que o batismo apaga os pecados. Isso é muito bacana, porque para muitas seitas cristãs hoje, o batismo é só simbólico. Você entra na igreja e se batiza não para ganhar e receber o Espírito Santo, mas para dizer que você está aceitando uma nova fé. Mas o batismo não é só isso, e o batismo não é uma vez só. Veja lá no capítulo 3 do pastor de Hermas. Ouvi, meu Senhor, alguns mestres afirmando que o único arrependimento é aquele que acontece quando entramos na água e recebemos a remissão dos nossos pecados anteriores. Ele me disse, você ouviu uma doutrina perfeita, porque é exatamente esse o caso. Pois aquele que recebeu a remissão de seus pecados não deve mais pecar, mas viver na pureza. Então, veja, o único arrependimento é aquele que acontece quando entramos na água e recebemos a remissão dos pecados anteriores. Quando a gente entra na água, batismo, a gente tem o perdão dos pecados. O pastor de Hermas fala sobre a existência de Satanás, que muitos teólogos hoje insistem em negar ainda com uma desculpa bonita. Se Deus é misericordioso, como é que existe o inferno? Né? Acontece que Santa Teresinha falava de uma maneira metafórica, às vezes usa Santa Teresinha, mas ela estava dizendo do amor de Deus, ela não está dizendo que o inferno não existe. Tiram coisa de contexto do santo, né? A Bíblia é clara que o inferno existe. Os pastorzinhos de Fátima, autenticada por Nossa Senhora, viram o céu e o inferno. Medjugorje, céu e inferno. Aqui está claro que a igreja, desde o princípio, acreditava na existência perversa de Satanás, não Satanás só como uma falta de solidariedade, como uma força impessoal do mal, uma falta de justiça, não, como um ser mesmo, deformado e caído. Porque temendo ao Senhor, você dominará o diabo, pois nele não há poder. Assim também, o diabo procura todos os servos de Deus para testá-los. E ainda, sobre o Espírito de Deus e o maligno. Pois nenhum Espírito dado por Deus precisa ser indagado. Ou seja, você não pode conversar. Você não deve conversar. Você não precisa conversar com o Espírito de Deus no sentido assim, de evocar. Um Espírito que tem o poder da divindade fala espontaneamente, pois ele provém do alto, do poder do Espírito Santo. Mas o Espírito que é indagado e fala segundo os desejos do homem é terreno, trivial e impotente. E se mantém totalmente mudo se não for indagado. Uma grande diferença entre o que vem de Deus e o que não vem de Deus, né? Faça as suas considerações, você é inteligente aí. Se você conhece um pouquinho da fé, você já sabe daquilo que nós estamos falando. Bom, essa é a segunda parte. Se você viu a primeira parte mais essa, você percebeu... Nossa, deu um trabalho, gente, porque eu tive que reunir aí 18 livros, ler 18 livros, sublinhar as partes que falam da fé católica, para você entender, meu irmão, que a fé católica, ela vem de Jesus. A fé católica é apostólica, ela vem dos apóstolos. A fé católica é a mesma há 2000 anos. Não pense que você descobriu... As pessoas acham que descobriram... sei lá, o universo, agora, numa igreja fundada há 50 anos. Vá para aquela que Jesus fundou, você já aceitou Jesus? Uma pergunta que já me fizeram várias vezes. Eu digo, aceitei Jesus, aceitei a família inteira dele, tudo que vem dele, aceitei o corpo dele, aceitei a mãe dele que ele me deu na cruz, a João, representando o discípulo humano, aceitei o corpo dele na Eucaristia, aceitei a igreja que ele deixou. Daniel, você aceitou Jesus? Sim, aceitei porque ele é a cabeça da igreja. E agora quero aceitar ele por inteiro. A igreja é o seu corpo. Também espiritual, sim. Quando um outro cristão se sente encurralado no debate, ele diz, não, mas Jesus estava falando da igreja espiritual, dos batizados, não da igreja de muro. Sim, meu irmão, mas Deus quer que todos sejam um, que todos tenham uma só fé. Como ter uma só fé se um acredita que a Eucaristia é real, o outro não acredita que não é real?
Claro, isso não impede de eu ter um diálogo ecumênico verdadeiro. Mas o ecumenismo verdadeiro não é o ecumenismo que nega a sua própria fé. Você não deve negar a sua fé, católico, para fazer ecumenismo, nunca. Isso é diabólico. Eu só sei ser ecumênico quando eu conheço e tenho a firmeza da fé católica. Eu só sei ter um diálogo interreligioso quando eu sei exatamente aquilo que eu creio. Eu só sei o que conversar, o que é dialogar, quando eu estou seguro da minha fé. Portanto, de novo, gostou? Joinha, compartilha, comentário, ajuda esse vídeo a circular para todos aqueles que você conhece e são católicos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tchau, tchau.